Aleluia. Amém. Como sua cabeça e vamos orar ao Senhor, amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento ímpar, na oportunidade que temos de poder realmente voltar o nosso coração a Ti e sentir o toque do Senhor. Esse toque do Senhor nos cura, nos traz alegria, nos traz restauração, nos traz um novo começo contigo. Por isso, Senhor, queremos abrir nosso ser a Ti. Queremos abrir nosso coração a Ti, Senhor. Leva nossa mente cativa ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado pela igreja no Guará. Aqueles irmãos que estão em casa, ouvindo através da internet, também sejam alcançados, sejam renovados, em nome de Jesus. Louvamos o Senhor por essa noite. Agradecemos os irmãos aí do louvor, os levitas, Alex e sua companhia. Amém. Os irmãos aí da mídia. Tudo isso é resultado do labor e do amor do Senhor. O que vamos falar hoje, irmãos, é um assunto talvez não muito fácil de falar, porque comumente não se ouve muito a falar desse assunto. Mas o tema é arrependei-vos. Mateus capítulo 3, abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 3, e o versículo 2. Vamos ficar de pé e vamos ler esse versículo, todos juntos? Senhor Jesus, arrependei-vos, todos encontraram? Vamos ficar em pé todos os irmãos e vamos ler esse versículo todos juntos. Já está aqui na... Amém. Todos juntos. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Só as irmãs. Só os varões. Porque está próximo o reino dos céus. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Aleluia por Mateus capítulo 3, versículo 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse era o falar que não calava João Batista, o profeta que falou acerca do arrependimento. E realmente, hoje em dia, não se ouve muito falar de arrependimento, mas é necessário ouvirmos sobre esse tema, porque isso, na verdade, introduz a nossa salvação. Um dia alguém falou para você do Senhor e falou, talvez outras palavras, que você precisava se arrepender e se converter. Senhor Jesus. Essa palavra arrependimento, traduzido do inglês, é rever as próprias ações. É sentir arrependimento pelos erros do passado, o que é acompanhado por um compromisso e ações reais que mostram e provam uma mudança para melhor. Quem de nós não já teve uma experiência de fazer alguma coisa e nos arrepender? A gente volta no passado e vê tantas coisas erradas que nós cometemos, né? Se as pessoas naquela época de João Batista não precisassem ouvir essa palavra de arrependimento, que eles precisavam se arrepender e se converter, João Batista não teria falado isso. Ele falou, essa voz que clamava no deserto, é porque havia uma necessidade das pessoas se arrepender e se converter. João Batista foi esse precursor do Senhor, esse protagonista que veio anunciar realmente o Senhor Jesus como essa pessoa que vinha mudar a história das pessoas. Ele vinha realmente anunciar Jesus. Amém? O rei do reino dos céus. Arrependei-vos porque está próximo. Antes estava muito mais distante. Hoje, esse reino já está onde? Está entre nós. Já é uma realidade para nós hoje. O que é o reino? O
O reino é a igreja. O reino é o lugar onde Deus manifesta a sua vontade. Amém? É onde Deus tem total liberdade de expressar o seu desejo e a sua vontade. É na igreja. Então, esse reino já existe entre nós. Então, essa voz que clamava no deserto: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa foi a missão de João Batista. Ele veio com essa missão de anunciar esse personagem, Jesus. Amém? Para mudar nossa vida, para nos transformar. Senhor Jesus, oh Senhor, como eu preciso ouvir essa palavra. Essa palavra, ela não ficou lá no passado. Ela ainda é presente. Eu preciso me arrepender. Todos os dias, irmão, nós precisamos nos arrepender. Todos os dias o inimigo, ele vem sagazmente tentando nos distrair e nos tirar da presença do Senhor. Então, essa palavra arrependimento, arrependei-vos, no início, ela diz respeito à nossa salvação. O nosso estágio inicial, aquele dia que você creu no Senhor. Que você se deparou com sua situação e viu o quanto você estava distante de Deus. O quanto eu e você vivíamos totalmente alheio à vontade do Senhor. Vivíamos na contramão. Vivíamos de fato de costas viradas para o Senhor. Mas um dia alguém chegou para você e falou desse amado Senhor. Senhor Jesus. Eu, na minha experiência, eu tinha apenas uns 14, 15 anos de idade. Era de uma família tradicionalmente religiosa. E eu tinha uma vocação para ser padre. Ajudava, era coroinha. Impressionante que Deus me colocou numa estratégia. Numa santa estratégia, Robson. A minha casa, lá no interior, a Léa conhece, né, Léa? Só via lá em casa, quando eu era garoto. E também na minha casa, para mim sair de casa, casa tipo uma chácara, era uma ladeira, e bem embaixo, na porteira da minha casa, tinha uma congregação batista. E eu passava com a minha batina para que eles vissem que eu também era religioso. Que eu também tinha compromisso com Deus. Né? Aí um dia, quando eu ia passando, um irmão me chamou, um jovem me chamou, se eu queria aceitar um convite de assistir um culto com eles. Eu digo, sim, tudo bem. Educadamente, eu fui naquela noite. Irmãos, eu nunca tinha ouvido falar do Senhor. Eu nunca tinha ouvido falar do Evangelho. Eu conhecia toda uma liturgia do catolicismo, da missa. Eu era fiel até onde eu vi, mas eu não tinha, na verdade, a realidade do que era o verdadeiro Evangelho. E naquele dia, naquela oportunidade, eu não resisti à palavra do Senhor. Eu fui capturado por essa palavra. Checa na sua experiência. Como foi a tua experiência no passado? Esse Evangelho do reino hoje chegou até nós. O Evangelho da graça chegou para mim e para você no nosso estágio inicial da nossa vida cristã. Mas hoje, nós desfrutamos do Evangelho mais elevado, o Evangelho da vida, amém? Do reino dos céus. O que se ouve hoje, no dia de hoje, talvez não seja muito esse Evangelho sobre arrependimento. Hoje se ouve muito falar do Evangelho, facilidade da prosperidade, da cura, de resolução de problema financeiro, de saúde, de problemas psicológicos. Hoje, a palavra está mais voltada para esse curso. Mas, na verdade, essa palavra, esse Evangelho sobre o arrependimento, ela é totalmente bíblica. Senhor Jesus. Noé, talvez, ele, quando foi levantado aquela arca, ele não disse, vai dar tudo certo, algo bom vai acontecer. Não foi esse o discurso de Noé. Jeremias, quando foi preso,
Ele não disse assim, creia e receba a vitória. Quem já ouviu essa palavra aí na mídia cristã? A gente ouve muito falar sobre isso. Daniel, quando estava ali colocado junto com os leões, ele não disse para aquele rei, sorria, Jesus te ama. Não foi esse discurso de Daniel. E por sua vez, João Batista, quando foi decapitado, ele não disse por Herodes, eu profetizo bênção sobre a tua vida. Não era esse discurso desses homens, mas era arrependei-vos. Arrependa-te. Esse era o discurso, essa era a voz que clamava naquela época. E hoje esse evangelho, irmão, precisa ser pregado para as pessoas. Porque as pessoas, elas precisam reconhecer que são pecadores. Só se arrepende, primeiramente, que reconhece que é pecador. Lucas 5:32. Vamos ler? Lucas, capítulo 5, 32. Eu confesso para os irmãos que eu não vou me estender muito não, mas até meia-noite a gente garante quem sai daqui, viu? Lucas 5:32. Queria que o irmão aí ficasse de pé e orasse e lesse esse versículo para a gente. Amém? Um irmão ou uma irmã? Amém, Robson? Não vim chamar justo, e sim pecadores que se arrependam. Irmãos, o Senhor falou sobre o arrependimento. João Batista falou sobre o arrependimento. Jesus falou sobre o arrependimento. Os apóstolos falavam sobre o arrependimento. Pedro, em Atos 2:38, quando ele falava arrependei-vos, mais de 3.000 pessoas se renderam ao Senhor. Nós precisamos realmente, irmãos, nos voltar à palavra e pregar esse evangelho de maneira tão simples, mas muito objetiva. Senhor Jesus, o arrependimento verdadeiro, ele gera uma mudança de comportamento. Na minha experiência, assim que eu me encontrei com o Senhor, que eu fui a minha vida mudou. Eu confesso a vocês que eu não tinha a alegria que eu tenho hoje. Muita coisa me mudou. As minhas amizades começaram a mudar. A minha forma de me relacionar com as pessoas mudaram. Quem é que faz isso? É esse evangelho. O evangelho, na verdade, é a pessoa do Senhor em nós. Ela causa uma mudança extraordinária na nossa vida. Então, ela muda o nosso comportamento, ela muda o nosso jeito de falar, de pensar, de agir. Nós não vamos deixar de ser pecadores, mas muita coisa em nós muda. Quem tem poder de fazer isso é esse evangelho. Amém? Senhor Jesus, esse evangelho, na verdade, é esse evangelho que tem poder de nos transformar. E hoje esse evangelho, ele está nos transformando. O evangelho do reino que está entre nós, no nosso viver, ele está ou não te transformando? Amém? Quem está sendo transformado por esse evangelho, dá um sinal com a mão. Amém. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, eu tenho uma história para contar de um cidadão que ele não tinha o Senhor e ele bebia muito. E quando ele bebia, ele ficava muito violento. Ele espancava a esposa, espancava os filhos. Quando ele chegava em casa pelas madrugadas, se a mulher demorasse a abrir a porta, ele metia o pontapé na porta e levava tudo. E muitas das vezes os seus filhos até se escondiam, porque ele era muito violento quando tomava álcool. Mas um certo dia ele passou em frente a uma congregação e uma música de Mato Nascimento tocou no coração dele. Que fala, minha alma estava triste. Então ele ele parou e começou a ouvir aquela música e ele não se conteve, entrou ali na
na igreja, na congregação, e quando o pastor fez o apelo, ele foi chorando aceitar o Senhor. Quando ele chega em casa, ele chega assim, ó, na porta. Como é que ele fazia antes? Ele arrebentava a porta. Mas ele chegou batendo, e a esposa disse, meus filhos, tem gente estranha aí. Porque isso não é o cara não é o Zé. Quando a mulher abriu a porta, ele estava abraçando sua esposa, chorando, pedindo perdão. Sabe o que é isso aí? É o evangelho bombástico, que muda, que revoluciona o interior de uma pessoa. Então muda de comportamento. Você passa a ser um esposo melhor. Você passa a ser mais compreensivo. Irmãos, só o evangelho tem poder de nos transformar. Amém? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então, quando nós cometemos um pecado, nós precisamos nos arrepender, como disse Hino, nos arrepender e voltar. Né, Emily? Nós precisamos ter esse coração. Reconhecer que somos pecadores, que nós precisamos nos voltar ao Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo. Salmo 51. Vamos ler uma história de um homem, segundo o coração de Deus, que era Davi. O que aconteceu com Davi após ter cometido um pecado grosseiro? Alguém está entendendo o que eu estou falando? Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Salmo 51, a partir do versículo 2. Amém. Vamos ler juntos? Versículo 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10, todos juntos. Cria-me, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com sopro, com um espírito voluntário. Até aí. O que Davi reconhece aqui? Davi reconhece toda a imundície que havia dentro dele. Olha que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele se arrepende diante do Senhor do que ele fez. Então ele olha para ele mesmo e sente nojo de si mesmo. Davi, ele não perdeu a salvação, mas ele tinha perdido a alegria da salvação. Então, quando ele fala, restitui-me a alegria da tua salvação, Davi, na verdade, ele paga um preço. Ele vai diante do Senhor, ele se abre diante do Senhor. Ele paga um preço, ele diz, Senhor, restitui-me a alegria. Isto é, restitui-me a tua presença. Davi não conseguia viver sem a presença do Senhor. Diga assim para o seu irmão, eu não consigo viver sem a presença do Senhor. Amém, Robson? Senhor Jesus. Davi, ele começou a rever os seus conceitos. Ele só tinha um caminho, o caminho do arrependimento. Irmãos, se nós não tomarmos esse caminho, nós não vamos desfrutar da comunhão íntima com o Senhor.
O Senhor, na verdade, o que Ele está querendo hoje, encontrar corações que se arrependem, que se volte a Ele. O caminho é esse, mas é voltar ao Senhor. Eu estou aqui hoje porque eu preciso mais do Senhor. Eu preciso me arrepender e me voltar mais ao Senhor. E muitas das vezes a gente até se ocupa com as coisas da igreja, com o serviço, né? É bom, mas muitas das vezes entramos no automático. Isto é, nós fazemos as coisas de maneira muito superficial, um pouco compromisso, mas por obrigação, para o carimbo, marcar o ponto. Essa é a verdade. Mas não é esse o desejo do Senhor. O nosso serviço, ele tem que ser um serviço totalmente conectado com a vontade do Senhor. Quantas das vezes nosso serviço, às vezes, é como o serviço de Marta, né? Agitados de um lado para outro, não é? E Deus busca hoje um coração de Maria. Aquele coração que se volta, que reconhece a sua presença. Reconhece realmente o próprio Senhor. Que não desperdiça tempo para estar realmente na presença do Senhor e desfrutar da presença do Senhor. Aquela mulher que quebrou aquele vaso de alabastro, um unguento caríssimo, mas ela não olhou por valor. Ela quebrou nos pés do Senhor. Isso é valorizar a pessoa do Senhor. Senhor Jesus. Paulo, ele encontra uma situação ali em Corinto, no capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 8. Paulo exorta a igreja em Coríntios e produziu ali um arrependimento na vida dos irmãos. Vamos ler esse versículo, esse texto. 2 Coríntios, capítulo 7. Senhor Jesus. Deus é bom, viu, irmãos? 2 Coríntios, capítulo 7, 8 até o 10. Amém? Vamos ler juntos aqui? Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque foste contristado, mas porque foste contristado para o arrependimento. Pois foste contristado segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Paulo, ele se encontra com uma situação na igreja em Corinto, e ele fala no versículo 8, porquanto ainda que vos tenha contristado com essa carta, isto é, Paulo, ele é como se ele dissesse assim, olha, eu peguei pesado com vocês, isso trouxe para vocês um pouco de tristeza, mas era necessário, isso era necessário. Senhor Jesus, agora me alegro, não porque foste contristado, isto é, entristecido, mas porque foste contristado para o arrependimento. Pois foste contristado segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Irmãos, o falar do Senhor, essa palavra de arrependimento, é para nós hoje, é para a igreja. É para colocar as coisas no seu devido lugar. Então, às vezes, um pai, quando ele vai disciplinar um filho, ele não faz, ninguém bate num filho ou disciplina com alegria, sorrindo. Né? O brasileiro não faz assim, não. Ele não é japonês, chinês, né? Chinês que mata sorrindo. Mas quando a gente disciplina nosso filho, a gente faz aquilo ali realmente com um coração penoso, né? Mas é necessário. É para trabalhar o caráter do filho, isto é para que ele realmente seja aperfeiçoado, é para a salvação dele mesmo. O que Paulo fez aqui, essa palavra, que aparentemente foi pesada, mas era para quê? Para trazer salvação para eles. Louvado seja o Senhor.
E o Senhor hoje, Ele vem falar para nós também. A igreja no Guará é uma igreja abençoada, amém? Verdade? Talvez essa palavra não sirva para você. Ser contristado. Isso, às vezes, quando fala de arrependimento, irmão, já vai me expor. Irmãos, se não formos expostos, não seremos jamais transformados. Jamais seremos transformados. Se a palavra não vier me expor, é porque eu estou realmente com o meu coração endurecido. Porque quem de nós não precisa se arrepender? Nós temos, quantas atitudes nós tomamos, pensamentos, às vezes, que nos leva a navegar em outras ondas, em outros lugares. Quantas das vezes nós acessamos algo que nossos olhos olham ali, né? Nossos ouvidos ouvem e nos contaminamos. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar a sujeira debaixo do tapete? Não. Nós temos o sangue, irmãos. Amém? Nós temos o sangue que me purifica, que tem eficácia para me purificar de todo o pecado. Eu não vou esperar domingo, dia da Santa Ceia. Olha aqueles elementos ali que traz muita memória do Senhor. Eu não preciso esperar domingo, irmãos. Eu preciso apenas me voltar naquele momento ao Senhor. Amém? Então, esse tem que ser o nosso coração. Isso hoje, Deus, o Senhor, Ele está trabalhando, está falando para nós hoje, para não sermos displicentes. Não sermos como aquelas virgens nécias, né? Que foram pegas de surpresa. Nós não seremos pegos de surpresa, porque todos os dias, irmão, o Senhor está falando conosco. Amém? E esse evangelho do reino, ele tem que ser a nossa realidade hoje. Senhor Jesus. Arrepender não consiste em um ato exterior, mas uma atitude interior. Você pode até fazer um gesto exterior de arrependimento, mas se isso não brotar de uma atitude interior, verdadeira, quem fazia isso eram os hipócritas. Os hipócritas diziam assim para João Batista, que ia ser batizado por ele, ele disse, não, primeiro eu preciso ver de vocês frutos de arrependimento. Amém? Senhor Jesus, nós precisamos ter uma atitude como aqueles profetas do Antigo Testamento, de rasgar a nossa veste. Leia, abra sua Bíblia em Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Versículo 13. Queria que uma irmã com uma voz bem forte, lesse para a gente esse versículo. Joel capítulo 2. Joel fica aí depois de Daniel, aí vem Oséias e vem Joel. Mas já está aqui, pode... Uma irmã pode ler para a gente. Amém. Amém. Pode deixar o versículo aqui na transparência, por favor. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Senhor Jesus, rasgar as vestes. Esse ato exterior, rasgar a veste, refletia em uma mudança interior do coração. Antigamente, os profetas, eles rasgavam as suas vestes, um sinal de que estavam realmente arrependidos. Mas o profeta fala, precisava rasgar o que? O coração. Você sabe o que é rasgar o coração, irmão? É você abrir totalmente, é você se despedir de si mesmo e se rasgar totalmente diante do Senhor. É você realmente se humilhar e ir ao pó. É se humilhar no pó e na cinza. E realmente te contar tudo para Deus. Como diz aquele hino, né? Conte tudo, é eu e Deus. É você e Deus, é Deus e você. Você pode abrir o teu coração. Às vezes tem coisas que você não quer contar para ninguém. Tem coisa que você não quer confessar. Mas você pode confessar para o Senhor. Você pode rasgar essa veste. Não é rasgar mais a roupa, a tua veste exterior, mas é rasgar o teu coração. É contar tudo para Deus. É não omitir o teu pecado.
Senhor Jesus. Irmãos, Deus resiste os soberbos. Uma pessoa soberba é uma pessoa que não se humilha, que não confessa. Aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Irmão, nós precisamos ter esse coração. O Senhor está falando hoje para a igreja no Guará. Nós precisamos realmente rasgar o nosso coração. Até mesmo no serviço, eu que faço parte do serviço da igreja, eu preciso rasgar o meu coração. Às vezes nós ofendemos alguém, até nossa esposa, às vezes nós ofendemos e não confessamos, nós não retratamos, colocamos aquilo debaixo do tapete. Nós precisamos realmente, irmãos, retratar tudo, não deixar nada sem que o seu pecado seja tratado. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, hoje não faz sentido rasgar as nossas vestes, se não rasgar o nosso coração. Senhor Jesus, o salmista, ele desfrutava, ele reconhecia a onisciência e a onipresença do Senhor. O salmista Davi, ele reconheceu o seu pecado. E ele realmente pagou um preço. Há pessoas que às vezes confundem muito arrependimento com sentimento. Existe uma diferença entre arrependimento e sentimento. Que tal, digamos que uma pessoa você convida um amigo teu para ir para um restaurante, almoçar com você, e você senta lá e papo vai, papo vem, de repente você, sem querer, a sua mão lá, resvera lá e derrama o suco de açaí na roupa do teu amigo, na calça branca do seu amigo. Aí você vai lá e me perdoa, né? Por favor, pega lá um papel toalha, tenta secar a roupa lá do teu amigo e tal. Isso, de fato, é uma atitude de alguém que se arrependeu. Agora, aquele que só teve o remorso, ele fala assim, desculpa, foi sem querer. Então, há uma atitude. O arrependimento, ele traz uma atitude, uma mudança. Aí o cara vai lá assim, olha, para ficar tudo melhor, deixa que eu pague a conta. Realmente, ele demonstrou, não remorso, mas ele demonstrou o quê? Arrependimento. Irmãos, as pessoas que têm remorso não são sinceros. Não são sinceros. Então, mas quando há um arrependimento cabal, um arrependimento genuíno, isso muda uma situação. Amém? Então nós precisamos, irmão, tomar essa atitude diante do Senhor. Eu preciso me voltar ao Senhor, rasgar meu coração para o Senhor e contar tudo para Ele. Aí em casa, você pode também fazer uma análise de você mesmo e abrir teu coração ao Senhor, contar tudo para Deus e deixar Deus te limpar. Deixa Deus trabalhar em você. Não se omita. Nós não estamos mais na era, irmão, de gigantes espirituais. Acabou aquela era. Hoje nós estamos no reino. Nós estamos na igreja. E nós precisamos uns dos outros. Eu preciso do Alex. Só não sei se Alex precisa de mim. Amém, Alex. Damos kit. Então nós precisamos uns dos outros. Irmãos, é essa era que vai trazer o Senhor de volta. É esse evangelho que vai trazer o Senhor de volta. Mas eu preciso realmente me voltar ao Senhor. Essa é a palavra, arrependei-vos. Nós precisamos nos arrepender. Pedro, ele teve uma experiência muito forte. Aqui é um exemplo de alguém que de fato se arrependeu. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas, Senhor Jesus. Lucas 22. Amém? Lucas 22, 54 até o 62. Amém? Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Grave essa palavra.
seguia de longe. Amém? Continuando. E quando acenderam fogo no meio do pátio, juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentando perto do fogo, fitando, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: também tu és dos tais? Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, canta o galo. Então, voltando-se ao Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes do galo cantar. Percebe aqui nesse versículo que o Senhor, versículo 61, então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Eu estava disputando essa palavra. O que o Senhor fez isso com Pedro? Fixou os olhos. Quando o Senhor fixa os olhos no Tiago, é porque o Senhor tem interesse no Tiago. Se ele não olha, porque não tem muito interesse. Então o Senhor colocou os olhos aonde? Em Pedro. Pedro, ele negou o Senhor 3 vezes. Mas Pedro, ele teve uma experiência no final desse episódio. Ele chorou amargamente. Quanto tempo você não consegue chorar na presença do Senhor? Faz quanto tempo faz? Hoje, as palavras de hoje não levam mais as pessoas a chorar, a se quebrantar. Porque a palavra hoje está muito voltada para autoajuda, etc e tal. Mas essa palavra, irmãos, é para nós nos quebrantar diante do Senhor. É para a gente realmente ver a nossa condição. Quantas das vezes nós negamos o Senhor? Quantas das vezes o Senhor fala para você: pregue a minha palavra? Tem alguém do teu lado. Você simplesmente emudece e não fala. Às vezes o Senhor fala: vá pedir perdão para aquele irmão que você ofendeu. E você não vai. Você se acha autossuficiente. Eu que vou nada. Nós às vezes nos vitimizamos. Mas nós não nos humilhamos diante do Senhor. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Se nós não tratarmos isso hoje, ainda nesta era, vivemos hoje a iminente volta do Senhor. O relógio está batendo. Pode ser muito tarde. Eu lembro de uma experiência que eu tive, eu não sei se já contei isso aqui. Eu congregava na Assembleia de Deus em 87, no Rio de Janeiro, e eu era diretor da escola dominical. Eu fazia parte introdutória ali da reunião. E tinha um jovem, um irmão que morava comigo, meu irmão de sangue, e outro irmão que era baiano, teu conterrâneo, viu, Marcos? Falava comigo. Ele tinha assim, uma rixa comigo muito grande. A gente não conseguia realmente se alinhar muito. E um dia eu estava lendo a Bíblia em casa, e ele, para me tirar do sério, ele pegou, foi lá e quebrou a lâmpada da sala. E aquilo gerou um atrito entre nós. No dia seguinte, tinha o culto, eu tinha que servir lá na escola dominical. E tudo bem, peguei aquele problema e coloquei debaixo do tapete. Aí quando eu subo lá no púlpito lá para abrir e introduzir a reunião, o culto, que era a escola dominical, o Senhor disse assim para mim: desce e vai lá onde o Rodrigo e te arrepende. Vai lá e te reconcilia com ele. Irmãos, eu na verdade eu estava carregando um peso. Mas depois que eu fui lá no Rodrigo, eu era vítima, tá? Eu não fiz nada para ele. Ele que tinha que vir até mim, não era isso? Era não, irmão. A Bíblia fala totalmente o contrário. O Senhor nos coloca na parede, te espreme. É se te lembrares que teu irmão
tem algo contra ti, vai onde o teu irmão. Aí eu fui, Rodrigo, se levanta, meu irmão, quero pedir perdão. Me dá um abraço, me perdoa, nos tratamos. Irmão, quando eu voltei dali, para ir lá para o púlpito, já fui, porque eu tinha tirado um fardo pesado. Irmão, não carregue um fardo na tua vida. Amém? Você tem tanto recurso, o Senhor nos deu tanto recurso para que possamos realmente viver uma vida leve, tranquila. Amém? Não durma de virado para sua esposa. Amém? Te reconcilia com ela. Não olhe diferente para o seu irmão. Vamos tratar essas questões. Sabe por quê, irmão? Porque o que impede de Deus manifestar a sua glória é o nosso pecado. O Senhor, Ele ama o pecado, Ele nos ama. Mas Ele não ama o meu pecado. Então nós precisamos realmente ter essa experiência de forma simples, objetiva, mas que é crucial para o nosso viver cristão. Amém? Quanto mais eu me volto ao Senhor, quanto mais eu pratico essas coisas, mais o Senhor acha caminho em nós. Amém? E quando chegamos em casa, irmãos, eu e Rodrigo, nossa vida mudou muito. Nós começamos a orar junto. Nós começamos a pregar o evangelho junto. Nós começamos a servir o Senhor junto. Sabe por quê? Porque tiramos um fardo. Nós retratamos a situação. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Arrependimento, irmãos, como eu falei, não é um sentimento. Arrependimento é uma atitude, é uma decisão, é uma escolha, é uma mudança de mente, é metanoia, mudança de pensamento. Nós precisamos ter uma mente virada, modificada, transformada. Amém? Para que eu experimente a boa e perfeita vontade do Senhor, eu preciso ter uma mente renovada. Amém? Então nós precisamos, na verdade, irmãos, investir em qualidade de vida. Qualidade de vida é você desfrutar da presença do Senhor. Amém? Deus quer abençoar o teu negócio. Deus quer abençoar o teu casamento. Deus quer abençoar lá na tua empresa, no teu trabalho. Aonde você for, Deus quer te abençoar. Amém? Mas o problema é que às vezes o vaso, o copo, ele está de fora da torneira. Nós precisamos nos posicionar, nos voltar ao nosso coração, Senhor, e receber o dispensar de Deus para a nossa vida. Senhor Jesus, então arrependimento é essa mudança de atitude, é mudar a nossa mente. Amém? Tudo começa onde? Na nossa mente. Tem coisa que o Senhor não vai fazer por você. Tem coisa que é de sua responsabilidade. Pedir perdão para o irmão, é o Senhor que vai fazer por você? É você que tem que fazer isso. É de nossa responsabilidade. Amém? Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Então fazer como Davi, né? Abrir o coração, se confessar, se derramar e pedir ao Senhor, restitui-me. Não afaste de mim o teu espírito. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse foi o coração de Davi. E esse tem que ser o nosso coração. Amém? Nos arrepender e voltar. É contar tudo para Deus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, eu vou parar por aqui. Amém? Vamos ficar de pé. E vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque nós podemos nos arrepender e voltar. Só um toque teu, Senhor. Teu toque pode realmente nos fazer voltar a Ti. Reconhecemos, Senhor, o quanto frágil nós somos. Oh, mas o Senhor é aquele que está com seus braços abertos, disponível. Está pronto para nos receber. Oh, para nos abraçar. Para nos beijar. Para colocar realmente o anel no nosso dedo. Nos dar uma roupa nova, um calçado novo. O Senhor quer festejar conosco. O problema não está no pai, o problema está no filho, que às vezes tem um coração endurecido. Senhor, nos dê um coração voltado a Ti, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Cuida de nós, Senhor. Só Tua graça nos basta, Senhor. Queremos realmente tocar em Ti, Senhor.
Estanca, Senhor, esse fluxo que está dentro de nós, da indiferença, do orgulho, Senhor, da soberba. Senhor Jesus, remove tudo de nós, Senhor, e nos faz pessoas simples. Trabalha, Senhor, em nós mais e mais. Abençoa a igreja no Guará, Senhor. Cuida de cada um dos irmãos. Cuida das irmãs. Aqueles que estão em casa, Senhor, assistindo pela internet. Vai tocando, Senhor. Vai operando, Senhor. Vai restaurando. Vai curando toda enfermidade do corpo, da alma, da mente. Em nome de Jesus, Pai. Traga um avivamento no nosso meio. Avivamento de quebrantamento. Rasgar o nosso coração. E contar tudo para Ti, Senhor. Porque Tu nos entende. Tu nos compreende, Pai. Senhor Jesus, opera a Tua vida em nós. Oh, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe todos vocês, irmãos. Jesus é o Senhor.